Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Gisélia. Vamos nos organizar? Caderno, lápis e borracha. E além desses materiais, eu vou precisar hoje de uma caixa de sapato, tá bom? Ou, se você não tiver uma caixa de sapato, pode ser um pote plástico, aquele de cozinha. Desse tamanho empresto pra você, tá bom? Depois que você organizar o material, vou deixar um tempo pra vocês organizarem o material, você vai organizar seu caderno, vai colocar a data de hoje, o número da aula e o título da aula, que são as informações que estão nessa tela aqui, tá bom? Aula 5, como vi os primeiros seres humanos. Certo? Então, vou voltar aqui nessa tela e vou deixar um tempo para vocês se organizarem.
Vamos lá, criança, tá tudo certo? Tudo bem organizado? Então, como viviam os primeiros seres humanos da história? Das primeiras pessoas que viveram no planeta Terra. Vocês têm ideia disso? Então, nós vamos falar aqui, né, lembrando, nós vamos falar da versão da ciência. Então, tem várias formas de explicar, tá? Aqui na escola, nós trazemos o que diz a ciência, o que a ciência concluiu sobre isso, tá bom? Assim, a gente vai rever esse assunto, a gente vai fazer uma revisão sobre esse assunto. Nós já estudamos ano passado, então eu vou querer saber o que você lembra sobre como eles se vestiam, tá bom? Então, pode escrever, valeu! Pronto? Agora para de escrever esse assunto que eu vou passar para outro item, tá? Você vai escrever o que você lembra, né? O que você sabe sobre como eles, ou onde, né, moravam, tá bom? Tudo que você sabe sobre a moradia, né? Vai lá, pode escrever.
Vamos lá, pronto, agora, né, não escreve mais sobre isso. Vou colocar um outro e quero ver o que vocês lembram, tá bom? Preparados? Posso colocar o próximo? Então, como eles se alimentavam. O que você sabe, o que você lembra sobre como eles se alimentavam? Pode escrever, pode fazer. Vamos lá então, pronto, agora, né, para de escrever. Essa etapa, né, da nossa aula, que eu vou fazer várias vezes, é para aquecer, assim, né, a sua memória, para fazer aquela revisão. E o professor também, se tiver a oportunidade, né, vai analisar essa resposta e, de repente, corrigir algumas coisas, certo? E eu vou fazendo isso nas minhas aulas. Mas a questão é assim, como então a gente faz para saber isso? Né, como eles viviam, como eles se vestiam, do que eles se alimentavam, como se alimentavam. Resumindo, como é que faz para estudar a vida de pessoas que viveram há tanto tempo atrás? Nós estamos falando de acontecimentos de uns 3 milhões de anos, por exemplo. Como faz para estudar esses, né? Um assunto que aconteceu há tanto tempo. Bom, muitos cientistas, eles se dedicam já há séculos a esse assunto, né? De como viviam os primeiros seres humanos que surgiram aqui na Terra. Então, não só historiadores, mas arqueólogos também, geógrafos, tem outras ciências que se dedicam a isso. Eu vou colocar a imagem de um desses cientistas, do momento de trabalho de um desses cientistas, tá bom? Aqui é um importante momento, uma importante etapa do trabalho desse cientista, dá uma olhadinha ali, o que eles estão fazendo. Olha o espaço de trabalho deles, o que eles estão fazendo, tá? E vou deixar uma outra tela para vocês descreverem isso para mim. Descrever essa imagem ali, essa forma de trabalho, tá bom?
Então vou deixar uns minutinhos ali.
Bom, vamos lá então, o que vocês conseguiram escrever ali? Então eles estão numa escavação, né? Estão encontrando alguns objetos nessa escavação e esses objetos nos ajudam, né? Ajudam os cientistas a descobrir algumas coisas sobre essas pessoas do passado. Mas como é o nome dessa ciência? Né? Quem são os cientistas e como é o nome dessa ciência? Então, ela é uma ciência auxiliar da história. Você vai descobrir... Então, eu trouxe esse diagrama, esse desafio para você descobrir qual é o nome dessa ciência, tá? Vou deixar um tempo nessa tela, você copia esses números, o código, e depois outra tela com um código para você descobrir, tá?
Vamos lá, e aí, descobriu qual que é o nome da ciência que ajuda a história? É a arqueologia, tá? Então, esses cientistas que eu mostrei na imagem são os arqueólogos. Ali eles estão numa escavação arqueológica, tá? Estão pesquisando restos deixados por pessoas lá do passado. Então, eles estudam pessoas de outras sociedades, né? Estudam sociedades antigas, através de vestígios, né, que essas sociedades deixaram. E o que pode ser encontrado em uma escavação arqueológica? Restos de cerâmica, por exemplo. Restos de instrumentos feitos de pedra lascada, pedra polida, cerâmicas, tá? Então, através desses objetos, a gente pode descobrir mais ou menos como eles se alimentavam, como eles caçavam, como eles armazenavam esses alimentos, tá? Então, aqui dá uma pista de como eles viviam. Eu trouxe também para vocês entenderem melhor uma história em quadrinhos que foi produzida pela Universidade Federal de Goiás. Então, lembra que as universidades são lugares que se produz ciências. A gente pode confiar no que, né, nas informações que eles trazem, porque é lá que produz ciência. Tá? Por isso que eu trouxe esse material para vocês. Esse material foi feito para crianças entenderem um pouco também, né, como é o trabalho do arqueólogo. Tá bom? Então, o título dessa historinha é Arqueologia na região centro-oeste do Brasil. Então, a história se passa numa escola. As crianças observam cientistas da UFG chegando na cidade e eles querem entender o que está acontecendo. Então, eles começam a conversar sobre esse assunto. Você viu os professores da UFG chegando novamente na nossa cidade? O que eles vieram fazer? Não sei. Vamos ver se a professora nos informa. Professora, o que a turma da UFG está estudando em nossa cidade? Realizando pesquisas em arqueologia. O que é arqueologia? Eu não sei, nem eu. Arqueologia é uma ciência que estuda o modo de vida das populações humanas do passado. Mas como? A partir da cultura material, ou seja, utensílios, desenhos, armas, vasilhas, potes, pratos, jarras, tigelas, das pedras lascadas usadas para raspar, furar, lâminas de machado, louças, telhas, construções e de muitos outros sinais. Será que eu entendi? Mas quem estuda arqueologia são os arqueólogos. E o que eles fazem? Eu sei, eles trabalham nos sítios arqueológicos. Eu vi na televisão. Professora, os sítios são os locais que possuem marcas de passagem, de uso e de habitações humanas há muitos anos. Aqui tem sítio arqueológico ou só nós escolhemos esse lugar para viver? Fiquei sabendo que a UFG está trabalhando há muito tempo por aqui e já estudaram muitos sítios. Nessa região foram encontrados vários tipos de sítios, restos de aldeias, acampamentos, oficinas líticas, arraiais. Professora, eu não entendi. Eu também. Eu não entendi nada. Bom, vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem. Aldeias são locais com muitas casas para abrigar muitas pessoas. Acampamentos são locais usados por certos períodos para abrigar poucas pessoas. E arraiais são lugares que as pessoas escolheram para morar em função de atividades extrativas, como a lavra de garimpo ou metais raros. Oficinas líticas são locais utilizados para a fabricação de objetos de pedra, normalmente distantes dos acampamentos e próximos da matéria-prima das rochas. Bom, então é só um trechinho, né? Eu trouxe dessa história em quadrinho para vocês terem uma ideia ali do trabalho, dos achados arqueológicos, né? Que é sítio arqueológico. Para ilustrar, né, um pouco mais, eu trouxe uma arqueóloga que vai falar um pouco do trabalho dela, né? Então, vou colocar esse vídeo para vocês, o que é arqueologia. Oi, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje nós vamos conversar sobre o que é arqueologia. A arqueologia é uma ciência que se parece muito com a história.
A diferença básica entre uma e outra é que os historiadores vão pesquisar o passado estudando fontes escritas, como livros, documentos, cartas. O arqueólogo não. Ele reconstrói o passado também. Um passado às vezes muito distante, outras horas um passado mais recente. E usando o quê? Usando os vestígios materiais, os restos que essas pessoas deixaram. Se foram pessoas da pré-história, pedra lascada, indígenas deixaram cerâmica, povos do período colonial deixaram faianças, enfim, cada sítio arqueológico tem um vestígio diferente. O principal instrumento da arqueologia é a escavação. Por quê? Por meio da escavação, você vai tirando as camadas de terra de um determinado terreno, registrando tudo muito bem e aí você descobre o que aconteceu no passado. Os arqueólogos também recorrem aos livros, ao conhecimento que foi tido por outras pessoas que pesquisaram a mesma área e várias ciências se interligam para entender um ambiente do passado. A física, tentando identificar a idade, a biologia, se tem animais, que relação essas pessoas tinham com esses animais, a geografia, tentando entender a paisagem, enfim, a arqueologia é uma ciência interdisciplinar. E outra coisa, nós estudamos pessoas. A arqueologia é uma ciência que estuda sobretudo pessoas. Pessoas por meio dos seus objetos deixados ao longo do tempo. Por hoje, o nosso assunto é esse e nos acompanhe que no próximo vídeo você terá outras informações. Até lá! Bom, vamos lá então. Espero que tenha ficado claro, né, mais ou menos como funciona, né, essa ciência e de que forma ela ajuda a história. Mas assim, através dos vestígios pesquisados pela arqueologia, né, esses objetos que nós falamos, e também através dos fósseis, é que a gente descobre um pouco de como viviam os primeiros seres humanos. Então, lembrando que fósseis são restos de diferentes seres vivos, né, como, por exemplo, um crânio. Nem sempre a gente vai encontrar um esqueleto tudo montadinho ou um crânio como tá ali. Às vezes o fóssil é mesmo só uma parte do dedinho, alguma coisa assim, tá? E a partir desses fósseis, ou seja, desses restos de esqueletos, os cientistas descobrem algumas coisas, né? Como esses povos se alimentavam, algumas pistas de como eles viviam. Vamos lá, agora a gente vai brincar aqui de arqueologia. Tá, vou simular uma escavação arqueológica, que tá minha caixa, como se fosse uma escavação arqueológica. E eu vou tirar dessa escavação alguns itens, tá? Alguns itens que são de interesse da arqueologia ou não, tá bom? Então você vai dizer quais desses itens fazem parte do trabalho do arqueólogo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns restos de cerâmica. Ele faz parte do trabalho ou não? Tá. Aqui eu achei também um calendário maia. É um outro povo que vivia na América. Um dos primeiros povos, né, que viveram na América produziu esse calendário. Achei aqui na minha escavação o que é isso mesmo? Um celular. Celular faz parte do trabalho do arqueólogo? É do interesse do arqueólogo ou não? O que mais achei? Ah, não, que graça. Achei um cachorrinho. Tá, o fóssil de um cachorrinho é do interesse do arqueólogo? Ele vai se interessar ou ele vai deixar pra lá? Eu tenho aqui pinturas rupestres, só aquela pintura da pedra, desenho na pedra, nas cavernas e tal. Isso é interessante para o arqueólogo. Geralmente quem fazia esse tipo de desenho eram os primeiros habitantes aqui do Brasil, de outras partes do mundo. E aí, quais desses fazem parte ou não? Tem aqui na minha caixa, meu kit de arqueólogo, uma construção antiga. Uma construção aqui de uns 500 anos atrás, aqui da história do Brasil. O arqueólogo se interessa por esse trabalho ou não? E, para finalizar, na minha caixa tenho ferramentas. Tenho ferramentas aqui
de pedras lascadas, pedra polida. É interessante para o arqueólogo? O que você acha? Tá, então vamos lá. Então vamos ver o que é interessante para o arqueólogo. O calendário maia, com certeza. Que nós encontramos que mais? As cerâmicas, né? De outros povos. É interessante. As ferramentas de pedra lascada. Restos de construções, ou construções, ruínas, né? De construções. A pintura rupestre, aquela pintura que tem em caverna, né? O cachorrinho não, por quê? Lembra que a arqueóloga falou? Interessa seres humanos, as pessoas. Então, cachorro não. Se encontrar restos de dinossauro, interessa para o arqueólogo? Não também. O nosso interesse, o interesse dos arqueólogos são pessoas, sociedades antigas. Então, não, o dinossauro é estudo para o paleontólogo, tá bom? Aí você vai, o que você vai fazer? Você vai desenhar esses achados e vai montar o seu canteiro de escavação. Pode desenhar em folhas assim separadas desses achados e vai montar, né? Vai colocar na sua caixa ou no pote lá e para você brincar de arqueólogo, tá bom? Então eu vou voltar aqui nessa tela e vou deixar para vocês desenharem. Pronto, criança, então, bom, lembrando de novo que você pode usar material para você brincar, para você, né, fazer seu canteiro de escavação lá, aproveitar para estudar também, certo? Nós continuamos estudando sobre esse assunto nas próximas aulas e por hoje é só, até a próxima aula.